Hoje eu tô muito animada com a história. É muito legal. Lembra da sua caixa de presente? A gente vai abrir junto. Preparado? O que será que eu tenho aqui dentro? Ups. Remédio. Um remédio para dor de cabeça. Isso aqui é quando você machuca, a gente coloca. Para limpar. E band-aid. Do que será que vamos falar hoje? Depois que Jesus cresceu, ele começou a fazer viagens de um lado para o outro, ensinando como Deus é. Como ele mostrou isso? Vou lhe contar uma das histórias que ele usou, ok? Certo dia, ele estava caminhando, saindo de cidade de Jericó. Muitas pessoas o seguiam e o cercavam. Assim, ficavam sempre em volta de Jesus. Na beira da estrada havia um homem cego, chamado Bartimeu. Ele era bem pobre. Como ele não enxergava, não podia trabalhar. Por isso, pedia moedas como esmola. Então ele disse, o que está acontecendo? Quem que está aí? Ele perguntou para a multidão que estava ali perto. E as pessoas falavam assim, é Jesus de Nazaré. E aí ele ficou um tempo pensando e ele lembrou que ele já tinha escutado falar sobre Jesus de Nazaré. E disseram para ele assim, ele cura os doentes, ele cura os paralíticos, eles voltam a andar, cura leprosos e voltam a ficar perto de suas famílias. Ele até ressuscitava mortos e curava cegos. Essa é a minha chance, ele pensou. E ele começou a gritar desesperadamente, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E a multidão falava para ele assim, shh, fica calado, não grita, Jesus está ocupado, para de incomodar. Mas Jesus nunca está ocupado demais a ponto de não se interessar por você ou pelas pessoas que estão ao nosso redor. Ele ouviu os gritos de Bartimeu e ele parou onde ele estava. E ele olhou e ele foi para perto de Bartimeu. Ele ouviu os gritos de Bartimeu e parou. E ele disse, fale para essa pessoa se aproximar. Então a multidão abriu espaço para que Jesus passasse. Então ele foi até Bartimeu, se aproximou e Jesus disse para ele, o que você quer que eu faça? E Bartimeu respondeu, mestre, eu quero ver. Então Jesus disse, eu o curo, porque você confia em mim, pode ir. Bartimeu pôde ver, mas ele não foi embora. Ele queria continuar com Jesus. Ele estava ansioso para aprender mais sobre Deus. Por isso, decidiu seguir Jesus e os seus discípulos. Quando Jesus passava por um povoado, todos os doentes eram levados a ele. E ele curava essas pessoas. Você consegue imaginar um povoado ou uma cidade onde ninguém estivesse doente? Essa é uma excelente forma de demonstrar amor, você não acha? Mas além de curar os doentes, Jesus ensinava como viver melhor, como se dar bem com os outros e até mesmo com os inimigos. Ele também quer que tenhamos saúde, que cuidemos do nosso corpo e da nossa mente. Ele também quer que tenhamos saúde, que cuidemos do nosso corpo e da nossa mente, que oremos pelos doentes, pois essa é a melhor forma de ficarmos bem. Você gostaria de seguir Jesus como Bartimeu? Então faça exatamente o que ele ensina. Você consegue imaginar como é não poder enxergar nada? Como você se sentiria se isso acontecesse com você? Por que você acha que Jesus parou para falar com Bartimeu quando todas as outras pessoas pediam que ele se calasse? Por que será que a primeira coisa que Bartimeu fez depois de voltar a ver foi seguir a Jesus? O que teria acontecido com Bartimeu e sua cegueira se Jesus não tivesse vindo à Terra? Vamos abrir mais um presente?
Você sabia que o médico muitas vezes fala para a gente tomar umas vitaminas ou suplementos para nós não ficarmos doentes? Deus também nos deu alguns remédios que são como vitaminas e suplementos que nos ajudam a não adoecer. Você sabe quais eles são? Aqui dentro dessa caixa eu tenho esses presentes. Vamos abrir comigo? O primeiro presente é a água. O nosso corpo precisa de pelo menos 6 a 8 copos de água por dia para funcionar bem. E não é assim, ó, suco ou refrigerante, é água mesmo. O segundo presente foi o descanso. Você sabia que o nosso corpo não foi desenhado para brincar o dia inteiro, ou trabalhar o dia inteiro, ou ir na escola o dia inteiro? Ele também precisa descansar. Enquanto dormimos, o nosso corpo trabalha em coisas que não faz enquanto estamos acordados. Por isso, é importante dormir cedo e ter uma boa noite de descanso. O terceiro presente é o exercício físico. Você sabia que para a gente se manter saudável, a gente precisa fazer exercício? Precisamos nos exercitar enquanto a gente ajuda em casa ou faz uma caminhada, enquanto a gente está pulando, andando de bicicleta ou praticando algum esporte. Todas essas são atividades muito importantes. O quarto presente é a luz solar. O nosso corpo também precisa de luz do sol. Se você fica o dia inteiro dentro de casa, no computador ou no celular, a gente priva o nosso corpo da luz do sol e o nosso corpo precisa dessa luz para se manter saudável. O quinto presente é o ar puro. Nós também precisamos respirar o ar puro. Se você estiver ao ar livre trabalhando ou brincando, você já vai estar ingerindo pelo menos 3 das vitaminas que Deus nos deixou: o exercício, a luz solar e o ar. O nosso próximo presente é a nutrição. Deus fez o nosso corpo de tal forma que nós precisamos comer muitas verduras, frutas e outros alimentos saudáveis, como os grãos integrais. Se a gente só come guloseimas, docinho, comida de lanchonete, a gente não está cuidando do nosso corpo da maneira que Deus deseja. Será muito mais fácil a gente ficar doente quando a gente não come da forma certa. O nosso sétimo presente é a temperança. Essa não é uma palavra muito conhecida pra gente. Você sabe o que ela significa? Significa ser equilibrado e tomar boas decisões, dizer não às coisas que fazem mal e abusar das coisas que são boas. O nosso último presente é a esperança ou a confiança em Deus. Esse item é o mais importante Este é o item mais importante para manter a nossa saúde, e Deus é quem nos ajuda a cumprir todos os outros. Como Deus é bom por nos dar tantos presentes e segredos para ter uma boa saúde. Você quer praticar esses remédios? Você quer usar desses remédios que Deus deu para você? Se for assim, confie nele e vai sempre em frente. Vamos ler o nosso verso de hoje? Ele se encontra em 3 João, versículo 2. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Você tem uma imagem assim, aí com você. Você vai pintar bem bonito, hein? Capricha! Depois que você pintar, você vai escrever ou pedir para a mamãe escrever para você o nome de uma pessoa que está muito, muito doente ou muito triste. E depois você vai orar por essa pessoa. Combinado? Você também tem o seu verso do dia. Hoje nós lemos 3 João, capítulo 1, verso 2. Você coloca na sua argola para no final você ter um grande presente de Deus para você. Um beijo e até amanhã.